Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para a gente continuar as nossas discussões na disciplina Hermenêutica e Argumentação Jurídica. Na aula de hoje a gente vai abordar três teorias diferentes que representam formas de se analisar o direito e interpretar o direito. Todas elas necessariamente representam momentos históricos que entendiam que certos critérios eram importantes para influenciar a interpretação do direito. Bom, a primeira teoria que a gente vai abordar na aula de hoje é a teoria da escola da exegese. Essa teoria vem principalmente na época da valorização do racionalismo científico, lá no final do século XVII, século XVIII. Quando se discute essa teoria, a grande questão é que eles objetivavam estabelecer para o direito parâmetros científicos que a gente pudesse dizer que são racionais, né? A gente já discutiu isso com cuidado em sala de aula e viu que um dos grandes problemas que o direito sempre enfrentou, principalmente nesse momento iluminista, foi ser visto como ciência, já que, como o direito trata de situações sociais, muitas vezes outras questões, como a questão da cultura, da própria história, da análise das subjetividades humanas, acaba influenciando nas decisões que vão ser tomadas diante dessas situações. Então, por causa disso, quando a gente pensa sobre o direito e a escola da exegese, eles entendiam que a única forma de se buscar objetividade e se estabelecer algo que tivesse no parâmetro do racionalismo, do culto ao racionalismo do século XVII e do século XVIII, era buscar um parâmetro objetivo, dogmático, que pudesse ser inquestionável. Evidentemente que eles não conseguiram a última parte dessa questão, porque não dá para se ter uma única interpretação do direito. Mas a escola da exegese, ela, com base em teorias racionais, de valorização do racionalismo, com essa análise iluminista de que tem que se valorizar sempre essa visão, eles acabam entendendo que o parâmetro objetivo que pode fazer com que o direito seja visto como uma regra e uma ciência é justamente a lei. Por causa disso, aqueles que são adeptos da escola da exegese, eles são os que vão entender que o direito funciona para organizar a sociedade e muitas vezes para limitar o poder do Estado em função da proteção da nossa própria dignidade. Professora, que maravilha! Na verdade, eles são, muitos dos que são adeptos da escola da exegese, seguiam o pensamento contratualista de Rousseau. E por isso, quando eles seguem esse pensamento contratualista de Rousseau, eles vão entender que o contrato social, materializado na lei, na norma jurídica, ele vai servir como um parâmetro para frear o estado de abuso não racional de poder. E por causa disso, a gente entende que essa escola da exegese, que se preocupa muito com a segurança jurídica, é chamada também de escola do fetichismo legal. Nossa, professora, credo, é isso? É isso mesmo. A escola do fetichismo legal seria aquela escola que estabelece que um culto absoluto à lei para poder se determinar que essa lei seria a frente objetiva do direito consciência e por isso vai se entender que esse fetichismo legal precisa ser cumprido e precisa ser objetivado. Nessa relação, o que eles diziam? Eles diziam que inclusive o papel do juiz ele não podia ser muito cheio de poder. O juiz tinha que ser necessariamente aquele que aplicava a lei de forma objetiva e racional. Então, quanto mais a gente tivesse uma relação de cuidado com essa questão do direito ser objetivo, mais eles iam se voltando para esse culto de seguir a lei ao pé da letra o máximo possível. Qual que é o grande problema desse raciocínio? Muitas vezes, quando se raciocina que o direito está somente vinculado à lei, com esse fetichismo, essa normatividade, a gente vai ter uma percepção de que o direito ele vai ter lacunas, né? O direito não consegue abordar tudo que a sociedade precisa que seja regulado.
E por isso, por causa das lacunas da lei, muitos desses da escola da exegese sofreram muitas críticas, justamente porque exageraram na dose dessa racionalidade, disseram como se a relação fosse a única noção de ciência que se instituía com o direito era por meio da lei, e muitas vezes esse culto exagerado à lei fazia com que o direito ficasse sem respostas quando existia essa história da lacuna da lei. O pensamento da escola da exegese teve até muita força e se aplicou muito e trouxe novas evoluções para o pensamento científico. A segunda escola que vai, inclusive, acompanhar essa escola da exegese, mas vai tentar solucionar o problema das lacunas da lei, vai ser a escola da livre investigação científica do direito. Essa escola, ela vem buscando um apego e o problema em torno da noção de seguir códigos acima de tudo. Isso vem muito também com a noção do Código Napoleônico, que instituía uma codificação absoluta, uma obediência à lei de forma absoluta, para poder organizar essa sociedade. E aí a grande preocupação da escola da livre investigação científica do direito era justamente a questão das lacunas. Porque, apesar do próprio Código de Napoleão falar, olha, não tem como o juiz deixar sem respostas um conflito social, ele precisa solucionar esses conflitos, ele não pode alegar a lacuna na lei para não solucionar, eles vão tentar criar uma técnica para poder se solucionar essas lacunas da lei. Quem é o precursor dessa teoria é o François Genis, e ele vai buscar um método de interpretação que muitas vezes foi e é utilizado no direito, que trabalha essa questão da lacuna da lei. Ele diz o seguinte, que o direito vive um conflito entre o que é dado, o que realmente é observado socialmente, o que a gente consegue levantar como dados, e a própria lei vigente. Essa relação do que é real, do que são os dados, com a lei vigente, vai colocar necessariamente a visão de que eu tenho um conflito entre o que é racional e o que é ideal. Gente, desculpa que é vida real, vizinho tem galinha da Angola, então complicado, né? Mas enfim, o que é dado real? O que ele vai dizer? O que é dado e que consegue se levantar como realidade nessa sociedade, diante da lei vigente, é colocado sempre em conflito. E aí, quando eu tenho uma situação fática e a falta da lei, eu vou precisar viabilizar essa racionalidade desse ideal com as aspirações daquilo que se deseja nessa relação. E aí, quando se fala sobre isso, a gente vai ter a noção de que o direito, ele trabalha muitas vezes a relação de uma construção de um dever ser. E o ideal que seria para essas pessoas, para solucionar essas lacunas, é usar a metodologia dedutiva como prioritária, partir do caso abstrato para a solução concreta, mas em certas situações perceber que a grande dificuldade que a gente enfrenta é que nem sempre a lei vai conseguir solucionar todas as questões. E por isso, quando a gente tem a aplicação da lei no caso concreto, necessariamente a gente vai ter uma percepção de que essa teoria das lacunas só consegue ser solucionada, segundo a escola da livre investigação científica, através de uma análise do dado concreto e da lei, para eu juntar as duas coisas e conseguir solucionar tudo aquilo que talvez a lei não consiga, na sua literalidade, prever. Bom, a próxima escola, que também é tema da aula de hoje, é a escola histórica do direito. Essa escola vem do pensamento do século XIX, que vai trazer uma noção da valorização romântica de outros elementos como a cultura e a história para a interpretação do direito. A escola histórica do direito, ela vai dizer, e vai ter como grande expoente Savigny, ela vai dizer que as questões históricas sempre vão influenciar na análise do direito e que por causa disso eu preciso levar em conta que a norma jurídica
ela é fruto do momento histórico em que ela é produzida. E aí, para aplicar essa norma jurídica, em alguns momentos eu preciso descontextualizá-la da relação histórica, e em outros momentos eu preciso valorizar essa questão. Muitos são adeptos da escola historicista do direito. E essa escola tem até duas fases que são tratadas por Savigny. A primeira fase, que é a chamada fase do pandectismo. O que é a fase do pandectismo da escola histórica de Savigny? Era a fase que baseava o direito em uma interpretação que fosse voltada para a aplicação de parâmetros e valores do direito romano para solucionar os problemas jurídicos atuais. E a segunda fase do Savigny, ele parte para uma análise orgânica histórica do direito. Ele vai entender o direito quase como um organismo que funciona de forma ligada e que a gente precisa entender esse organicismo do direito como uma necessidade constante de diálogo entre o direito, a história, a racionalidade e tudo aquilo que possa influenciar na norma jurídica. Essa escola, ela tem uma tendência de ser muito indutiva, porque ela analisa casos concretos para poder se aplicar a solução a esses casos concretos, então ela faz uma indução. Ela parte do concreto para construir regras abstratas. Até porque a lei, para ele, é importante, mas não é o fator mais importante de interpretação, já que o caso concreto que vai definir, dentro das necessidades da sociedade, uma solução que seja mais adequada de aplicação da lei, né? Na próxima aula a gente continua as nossas discussões sobre agora o positivismo jurídico. Muito obrigada!